Você sabe o tamanho do patrimônio da sua família? Poupadores, essa é uma informação muito importante que você deve saber, principalmente para quem tem uma vida a dois, para quem é casado, porque você não quer ser surpreendido com a dívida que você nem sabia. Então eu vou ensinar agora, através de uma aula, como você descobrir o tamanho, o valor do seu patrimônio. Olá, poupadores! Bem-vindo aqui para mais uma aula que a gente está fazendo aqui no canal Vamos Poupar. Hoje o assunto da aula é patrimônio. Eu resolvi aqui mostrar na prática como é que a gente faz um patrimônio pessoal bem simples, de maneira bem tranquila. Eu acho esse assunto muito importante. As pessoas acabam negligenciando o tamanho do patrimônio. Até uma vez eu fiz um vídeo aqui, coloquei, olha, você sabe o tamanho do seu patrimônio? Comecei esse vídeo aqui falando isso. E as pessoas, não, a gente tem que curtir a vida. Eu recebi muito pouco comentário nesse sentido, mas isso é fundamental você saber. E aqui envolve muito questões do tipo, olha, que situação que eu e minha família estamos, né? Tem uma pesquisa que eu gosto de falar, eu gosto de lembrar, porque ela saiu recentemente, e é uma pesquisa do Banco Suíço que mostrou que 74% das mulheres, nesse caso a pesquisa foi feita para o público feminino, né? 74% das mulheres que se separavam ou tinham uma notícia triste, como o falecimento do marido, se viam em condições difíceis, em condições até de dívida. E muito disso é por não saber o patrimônio da família. Muitos casais, né, e isso aqui serve não só para casais, mas principalmente para quem mora junto, né, às vezes delega a função de ou cuidar dos gastos, mesmo os dois ganhando os seus respectivos salários. É muito comum que um cuide das anotações, dos gastos e dos investimentos da família. E acaba sempre um deles negligenciando, não sabem se tem dívida, não sabem o que eles têm de imóvel, se o imóvel está penhorado para alguma questão de herança ou questões de empresa. O marido tem uma empresa, a esposa tem uma empresa, enfim. É sempre bom que se você estiver sozinho, você saiba o seu patrimônio, para você ver mais ou menos ali o quanto que você tem de bem, o quanto você tem de dívida. Já eu vou falar aqui mostrando como é que se faz na prática, e para que você também não tenha nenhuma surpresa, principalmente família. Eu sempre falo, vou fazer um vídeo aqui depois específico do que eu recomendo para o controle financeiro de casais, mas de cara eu já falo que dividir as decisões, fazer com que os dois tomem as decisões, fazer com que os dois vejam, é fundamental. Não pode algum querer investir por exemplo, numa ação que é um investimento de mais risco e o outro quer investir num investimento de menos risco. Então tem que ter um comum acordo. Então assim, eu fiz aqui uma planilha para mostrar para vocês de maneira bem simples como você analisa o seu patrimônio. Basicamente você vai ter aqui de um lado, você vai listar os seus bens. Aqui você não precisa nem de uma planilha, né, gente? Você pode anotar no papel, fazer onde você quiser, mas você vai listar aqui seus bens, e aqui do outro lado você vai colocar as suas dívidas. Então assim, se você tem, por exemplo, um imóvel, e aí o teu imóvel para venda, no dia que você fizer o patrimônio, está avaliado em 100 mil reais, como esse exemplo, você vai colocar os 100 mil. Você sempre vai colocar o valor que o teu imóvel está avaliado. Se você pegou dinheiro, fez uma reforma no imóvel, aquele teu imóvel valorizou, então ele vai ter um valor maior. Então você vai colocar o valor que você conseguiria vender o imóvel no dia que você estiver fazendo sua análise. Se você estiver devendo a prestação desse imóvel, como nesse exemplo, olha, você vai ter que pegar as prestações que faltam para você pagar, verificar ali aquele juros. Geralmente o contrato, quando você recebe um contrato de financiamento do banco, ele já vem com a tabela dizendo todas as prestações, e você vai pegar aquelas prestações, multiplicar e colocando, e depois vir mês a mês reduzindo aquele valor que você pagou. Toda vez que você pagou uma prestação, você vai reduzir aqui a sua dívida. Então a mesma coisa serve para o carro. Se você tem um carro que vale em 2000, por que eu coloquei aqui depreciação em 2019? Porque todo ano você vai ter que olhar
os veículos caem de preço. Você compra por um valor e ao longo dos anos ele vai depreciando. Então você vai ter que colocar o valor que o teu veículo vale quando você estiver fazendo patrimônio ou atualizando seu patrimônio. A mesma regra serve para prestação. Se você tiver com prestação do carro, você vai colocar as prestações que faltam. O que você tem nesse carro, o valor que você tem nesse carro, basicamente é a diferença entre o que você tem ele de bem, o valor do bem, e o que você deve. E aqui você vai seguir para todas as suas dívidas. Se você tiver um empréstimo, você vai colocar. Se esse empréstimo tiver prestações, você vai colocar aqui. Se você estiver pagando a prestação 5 de 40, você vai colocar o valor. Pagou uma prestação, vamos dar um exemplo aqui, a prestação é de 400. Você pagou uma prestação e você estava devendo 5 mil nesse momento, pronto, passou a ser 4.600. E você vai colocando aqui todas as suas dívidas. E a mesma coisa para os bens. Tem pessoas que têm joias, tudo que eu sempre recomendo. Você quer fazer simples? Faz bem simples. Tem gente que coloca os seus móveis, mas tudo que você tiver condição de vender e aquilo vai gerar um valor, você pode colocar ali como bem. Só não esqueça de ir sempre atualizando para você ter uma ideia. Aqui também não é para você atualizar todo dia, toda hora. Você pega uma vez ali, a um período que você achar melhor, e você atualiza. E aí você vai falar, eu tenho um dinheiro a receber, uma herança que está saindo, mas eu tenho certeza que esse valor vem de R$1.000. Você pode colocar, é um dinheiro que vai compor ali o teu patrimônio. Então você vai colocando, tem um investimento, poupança. Nesse exemplo aqui é bom, se você tiver uma poupança e tem um empréstimo, a gente recomenda pague o dinheiro e pague o empréstimo, porque provavelmente o que você está pagando de juros aqui vai ser maior do que está te rendendo aqui. Então, gente, aqui você vai ter então aqui a soma de todos os seus bens. Você pega aqui, você tem 130.350, que a gente chama aqui do valor do teu bem, dos teus bens, né, dos seus bens. E aqui você tem suas dívidas. A soma de todas as suas dívidas também está aqui. A diferença entre os seus bens e suas dívidas é o teu patrimônio. Então, nesse exemplo aqui que a gente está dando, a pessoa tem 130.350 em bens e tem 153.950. Então, o patrimônio aqui está negativo. Vou até botar aqui vermelho. Então, esse patrimônio está em 23.600. Isso significa que você tem que sair correndo para poder ajustar, para poder ficar no azul? Não. Aqui te dá uma noção de quanto tá suas dívidas, o que você tem. Tem gente que hoje em dia não tem imóvel, vive de aluguel, tem todo o dinheiro voltado a investimento. Cada um vai ter a sua situação. Mas o que você tem que olhar é se esse patrimônio, de onde vem esse patrimônio negativo. No caso aqui, a maioria vem por causa da prestação do imóvel. O carro está sob controle, o empréstimo é pequeno. Então é análise que você vai fazendo de acordo com o que você for tendo de dívidas e de bens também. Então é sempre bom você saber aqui o tamanho do seu patrimônio para que você possa tomar decisões. Aqui nesse caso a pessoa está endividada, mas não significa que ela está numa situação horrível, ruim. Ela tem que pensar bem se ela não tiver ali de onde mais tirar uma renda, como é que ela fez, por exemplo, se perdeu o emprego, para ser mais específico, como é que eu vou fazer para pagar a prestação, o que eu tenho que fazer? Então, assim, são análises que a gente vai falar num outro momento em outros vídeos. É isso, poupadores. Espero que vocês tenham gostado. Analise o seu patrimônio. E aí, vamos poupar?